Fala, gente. Aí eu quero saber de você, hein? Qual é a faculdade que você vai fazer? E se a faculdade que você vai fazer passa por um processo de vestibular, é importante que você saiba fazer radiciação, tá bom? Eu estava resolvendo uma das questões de vestibulares esses dias aqui, e aí eu olhei uma radiciação ali que eu achei muito interessante e ela está quase sempre caindo, que é a raiz na parte do denominador embaixo, né? Então a gente vai ter que tirar aquela parte de baixo ali, e esse processo é conhecido como radiciação. Eu já resolvi a letra A e a letra B, tá bom? Eu vou resolver a letra C agora aqui. Só um detalhe aqui, gente, a respeito dos tipos de radiciação que a gente tem, tá? Eu vou escrever aqui no cantinho, ó. A gente tem dois tipos, a gente tem três tipos, perdão. A gente tem do tipo muito básico, que é quando a raiz sai de baixo e é uma raiz muito simples. Então eu preciso escolher uma multiplicação aqui por um, né? É legal falar isso, porque por que é por um? Porque é um número dividido por ele mesmo. E aí, quando eu faço essa multiplicação por um, acho que vocês entendem que esse valor aqui é um, eu mantenho esse resultado na mesma proporção, ou seja, ele é o mesmo resultado. Né? E quando eu faço isso, o processo que vai acontecer aqui é a raiz desaparecer da parte de baixo. Né? Vai virar raiz de 4 e raiz de 4 é o número 2, tá? Esse daqui é um dos primeiros, né? Como assim? É um dos primeiros, não, é o primeiro. Então, o primeiro jeito que a gente tem para tirar a raiz é quando ele aparece a multiplicação do jeito simples. E aí, então, basta eu colocar a mesma multiplicação ali do lado de lá, tá? O outro processo que a gente tem é o processo, deixa eu limpar aqui, que eu utilizei na número um e na número 2, que é aquele em que a gente inverte um dos sinais. Ah, professor, mas por que eu faria essa inversão de um dos sinais? Ó, vou refazer aqui um pedacinho da número um, tá? Só a parte de baixo da número um. Eu multipliquei ele tanto em cima quanto embaixo, pela mesma parte de baixo, só que com o sinal trocado. Não o sinal da raiz, tá, gente? O sinal ali do valor que acompanha a raiz. E por vezes vai ter que ser o da raiz mesmo, você vai ter que observar isso. Mas por que eu faria isso daqui? Assim como eu falei na outra aula, porque isso daqui é um assunto de produtos notáveis, e aí, sabe aquela historinha? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quando a gente faz o produto notável com um sinal trocado, significa que os termos do meio não vão existir. Ou seja, que vai apenas existir o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo aqui, né? Que no caso seria aqui a raiz e o número um, certo? Então é somente isso que vai existir. Então por que a gente tem que trocar o sinal? Para que eu tire a raiz dali de baixo. Se eu mantivesse o sinal trocado aqui, aqui ainda ia aparecer um termo que é duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, a raiz continuaria aparecendo ali embaixo. Tudo bem? E para exemplificar aqui, né, que é o do segundo tipo, que é esse que eu estou falando para vocês, eu vou utilizar aqui a letrinha C. Tá? Professor, qual que é o terceiro tipo? Se você ficar até o final da aula aqui, eu vou mostrar para você qual que é o terceiro tipo de processos de radiciação também. Tá bom? Nesse processo aqui, para responder a letra C, então, aquilo que eu sempre falo, não esquece de copiar de volta a expressão numérica ou a expressão algébrica. Muito de vocês erram no vestibular, porque quer fazer rápido e acaba pulando esse passo aqui, né? Que, professor, mas já estava ali, é só eu fazer. Não, repete o processo que garante que a matemática vai estar certa, tá? E aí, então, você vai pegar esse valor vezes um, só que esse um não é um qualquer, ele veio a partir de uma fração, e essa fração é o processo de radiciação, né? Ah, professor, qual valor você vai escolher? Eu vou escolher aqui o de baixo, inclusive, que é bem semelhante ao que eu usei de exemplo agora, né? Basta colocar o sinal trocado. Então, eu coloco a raiz igual que está ali, então é raiz de x, e eu inverto o sinal do número um. Olha aí, ó. Show de bola? E a parte de cima, eu tenho que colocar o mesmo valor com o mesmo sinal. Eu não posso inverter isso. E aí, para garantir que sua multiplicação vai ser certa, né? Você pode colocar um parêntese ali, principalmente pelo fato aqui na parte de cima você tem que fazer a distributiva, né? Na parte de baixo, já te dou a letra, porque eu falei aqui, o exemplo que eu dei foi o mesmo, né? Então, é o quadrado do primeiro número, né? Ou seja, raiz de x vezes raiz de x, e é x vezes x. Então, ou seja, raiz de x ao quadrado, que é o próprio x. Tá? E aqui a gente vai ter o número 1. Gente, tem que inverter o sinal, né? Aqui, ó, igual eu falei, ó, o sinal da parte de cima da parte de baixo tem que ser invertido. Pronto, agora sim. Então aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Super fácil, super tranquilo. E na parte de cima, tem que fazer a distributiva. Tem medo, pô? Distribui esse negócio aí. O x ele vai estar tanto aqui quanto aqui.
né? Então, aqui eu vou ter um x, por quê? Porque é raiz vezes raiz, ele sai fora, e aí eu vou ter, então, mais uma raiz, porque é uma vez, opa, porque é uma vez a raiz, ó, 1 vezes a raiz. E depois eu vou ter 2 vezes a raiz de x vezes 2, certo? Mais vezes 2. Eu tenho mais 2 vezes a raiz de x, aqui eu posso acrescentar esses dois termos porque eles são semelhantes, eu posso juntar eles, né? Então eu vou ter que estender mais a minha razãozinha aqui, e aqui eu vou ter mais 2 vezes o 1, que é o 2. Certo? Ah, dá para simplificar. Vamos ver se dá para simplificar. Quem sabe a parte de baixo não some, né? É importante que a gente dê uma olhada nisso sempre. Né? O que a gente vai ter aqui, então? Ó? Aqui a gente vai ter esses dois termos se juntam, então eu vou ter x, e aqui eu vou ter quem? Mais 3 vezes a raiz de x, mais 2 dividido por x menos 1. Tá, gente? A mesinha ficou um pouco no canto aqui, eu vou reescrever essa expressão aqui embaixo. Ah, professor, dá para você fazer quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro vezes o segundo? É, gente, eu vou deixar desse jeito mesmo, tá bom? Mas só que realmente, talvez você tivesse mais um processinho ali para simplificar. E se você conseguiu simplificar, não esquece de deixar aí nos comentários, né? Opa, aqui é 3 raiz de x. Mais 2 dividido por x. Menos 1, tá? Ah, mas você não tirou o x de baixo. Gente, não é para tirar o x de baixo, é para tirar a raiz de baixo, né? Esse aqui é o processo, então, de racionalização ou de radiciação. Aí você que vê como é que você chama melhor esse processo aí, né? Ah, professor, você falou que tinha um terceiro jeito, um terceiro método aí para a gente responder. Sim, gente, eu vou preparar uma aula só para esse terceiro método, porque ele é quando a raiz não é quadrada. Por exemplo, se fosse uma raiz cúbica, se fosse uma raiz quinta, né? Então, esse processo, ele não é muito complicado, né? Basta você pensar semelhante aqui, ó. Eu tenho que pensar de um jeito em que a raiz vai desaparecer. Então, você vai ter que pensar de um jeito em que essa raiz vai desaparecer também. E aí, para isso, você vai ter que se inscrever no meu canal, vai ter que curtir esse vídeo se você quiser, claro, né? Se eu te ajudei em alguma coisa. E continuar me acompanhando, porque na próxima aula eu vou falar a respeito desse processo mesmo aí de radiciação. Fechou, gente? Um grande abraço para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Não vai esquecer de utilizar esse conhecimento no vestibular. O vestibular cobra muito isso de vocês. Fechou? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.